Fala galera, muito prazer! Se você não me conhece, meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. Nesse canal a gente fala só sobre fundos imobiliários e a gente tenta aprofundar um pouquinho e falar sobre relatório gerencial, taxas e rendimento, histórico da gestão e projeções para o futuro. No vídeo de hoje a gente vai falar do RBED11, esse que é um fundo pouco badalado voltado para o setor educacional, mas que vem entregando um rendimento aí de 8% ao ano. Ele tem no portfólio 5 ativos, todos locados para Cogna, em formato sale and leaseback e com duração entre 10 e 12 anos. Tenho certeza que você se interessou, então já peço seu like, peço seu comentário e prestigie o nosso vídeo encaminhando para outras pessoas. Sem mais demora, bora para essa análise muito legal. Iniciando o nosso vídeo sobre o RBED11, o FII Rio Bravo Renda Educacional, ele que é administrado e gerido pela Rio Bravo Investimentos. O segmento dele é educacional, então ele adquire imóveis voltados para o setor de educação, basicamente para faculdades. O mandato dele é renda, então desses imóveis ele visa alocação para distribuir os rendimentos para o cotista. E a gestão dele é ativa, pode fazer alteração nesse portfólio. Um pouquinho do histórico da Rio Bravo. Rio Bravo que é uma gestora independente, criada no ano 2000, com foco em renda fixa, renda variável, multimercado e fundos imobiliários. Ela está no segmento de real estate desde 2001 e desde 2009, junto com a Guide Investimentos, uma corretora de valores bastante conhecida, faz parte da holding chinesa Fosun, né? Essa Fosun é uma holding com 85 bilhões de dólares sob gestão. A Rio Bravo ela tem hoje 13 bilhões de reais sob gestão e um portfólio de 20 fundos imobiliários entre gestão e administração. Dentre os fundos mais conhecidos, o RBVA11, a BCP11, o NEF11, RCRB11 e o RBFF11. Um pouquinho do histórico do RBED. Olha que interessante, esse fundo ele nasceu com outro nome, com outro ticker e com outro objeto. Ele nasceu lá em 2011, o ticker dele era AEFI11, o nome dele era AESAPAR e o objeto desse fundo era desenvolvimento. Ele ia desenvolver dois ativos, duas faculdades, né, para Anhanguera, que iam ser feitas lá no formato build-to-suit. Ocorre que, com a fusão da Anhanguera com a Croton, essa tese imobiliária rui, né? A nova empresa desiste dessa incorporação imobiliária e é interessante que até 2019 o fundo fica com esse patrimônio aí. Acho interessante, deve ter sido bastante angustiante para os cotistas do fundo esperando uma solução. Depois que a Rio Bravo entra como administradora e gestora, ela faz uma alteração no regulamento, o fundo passa a ser de gestão ativa e ela consegue uma ótima solução aqui para os cotistas. Ela passa esses dois terrenos para a própria Cogna e fica com dois ativos performados já alocados em modalidade sale and leaseback para a própria Cogna, um ativo em Cuiabá e o outro ativo em São Luís do Maranhão. Depois disso, ela faz uma nova emissão de cotas em dezembro de 2019, adquire outros 3 ativos também locados para a Cogna. E agora, em novembro de 2020, ela faz a terceira emissão, lastreada aqui já num contrato de compra e venda de um ativo em Santo André. A gente vai falar um pouquinho mais dessa emissão em breve. Dados do RBED11, IPO dele em 20 de setembro de 2011 a R$100, pico de cotação R$ 187,90, lá em 30 de maio de 2019, vale de cotação R$ 95,37 em 10 de abril de 2015. Preço atual dele R$ 149,00 e já foram realizados, como nós vimos, 2 emissões. Essa terceira emissão, que está prestes a acabar, é fruto de uma oferta 476 que se iniciou em novembro a um valor de R$ 149,65, com mais R$ 4,41 de custos. Então a gente vê que o preço aqui de emissão acabou ficando maior do que o preço secundário. De fato, essa emissão aqui ela acabou sendo sustentada pelos institucionais, né? Porque para uma pessoa física não tem o menor sentido você entrar numa emissão se você consegue comprar mais barato no secundário. E essa emissão ela visava captar R$50 milhões. E a gente vai ver que o próprio fundo nos highlights agora de janeiro informa para a gente que deu certo essa emissão. Inclusive, a aquisição desse ativo vai ser feita em parcela única. E com esse ativo ele visa aqui um cap rate bruto de 8,75% e um contrato em sale and leaseback até agosto de 2027.
Um pouquinho dos dados do RBED11 no mercado. Ele tem um PVP de 1 porque o patrimônio líquido dele e o valor de mercado estão bem próximos, aqui em torno de 269 milhões de reais. Ele tem cerca de 369 negócios ao dia e um volume financeiro até que baixo, de 655 mil reais. Ocupa a 69ª posição dentre 87 fundos do IFIX, com uma participação de 0,4% no índice. Atualmente ele tem aqui 10.716 cotistas, um crescimento de 23% de janeiro de 2020 para janeiro de 2021. Todas essas informações nesses quadrinhos aqui, lá do Mundo FII, um site focado em fundos imobiliários. Taxas e rendimentos desse fundo. A taxa de gestão e administração dele é de 0,7% do valor de mercado, uma taxa até que baixa para um fundo de gestão ativa. Datacom, que é aquele dia que você precisa ter a cota na sua carteira para ter direito ao rendimento, é o último dia do mês. E a data de pagamento é até o 15º dia do mês subsequente. Veja que não é o 15º dia útil, tá? É o 15º dia corrido. O último rendimento desse fundo foi de R$ 1,01 para um dividend yield de 0,67%. Acumulado de 12 meses de R$ 12,04, um dividend yield acumulado aí de quase 8%. Eu trouxe dois fundos para a gente comparar. O FAED, que é um fundo educacional também, com imóveis locados para Anhanguera, distribuiu aí R$ 15,74, que deu um dividend yield de 12 meses de 8,33%, um pouquinho maior que o RBED11. E o HGRU11, que embora não seja um fundo focado no setor educacional, ele é um fundo de varejo, né, no total, mas ele conta aí com 30% da receita vindo do setor educacional. Achei interessante para a gente ter um parâmetro. Ele tem um rendimento acumulado aí de 12 meses de R$ 8,20, um dividend yield de 6,41%. A conclusão que a gente acaba chegando aqui é que os ativos voltados para varejo essencial, né, supermercado, e também voltados ali para as lojas pernambucanas, varejo de rua, acabam reduzindo esse dividend yield se a gente tomar por base esses outros players aqui que são focados no setor educacional e contratos atípicos. Partindo para os highlights, né, para aqueles fatos mais interessantes contidos no relatório gerencial de janeiro de 2021, começando pelo comentário da gestão, que nos informa que vai permanecer linearizando a distribuição de rendimentos em R$ 1,01 por cota. Além disso, informa para a gente que essa distribuição deve se estender até o final do primeiro semestre e novos aumentos são projetados para o segundo semestre de 2021. Então isso dá um guidance, né? Dá uma projeção para a gente de rendimento muito tranquila, muito serena. Você pode fazer ali sua precificação e entender se esse rendimento faz sentido para você ou não. Além disso, a gestão informa para a gente também sobre esse imóvel em curso, que foi assinado um contrato de compra e venda lá em 29 de outubro. É um ativo de 7.000 metros quadrados, numa região central de grande fluxo de pessoas, bem serviço de transporte coletivo, que fica na cidade de Santo André. Ele conta aí com um contrato atípico em modalidade sales e back, com vencimento em agosto de 2027. A aquisição vai custar 46 milhões de reais, o pagamento vai ser em parcela única, então a gente vê que de fato essa terceira emissão foi bem sucedida, já que o fundo conta com esse valor, então para quitar esse débito, e provavelmente pode sobrar até algum valor, o fundo vai poder escolher o que fazer com ele. A gente vai ver em breve que esse fundo tem um passivo, então ele pode até pré-pagar esse passivo ou fazer novos investimentos. Muito interessante também que o fundo traz para a gente uma projeção de dividendos aqui do IFIX e do setor educacional. Para o IFIX, ele projeta aí para os próximos 5 anos um dividend yield médio de 6,63% e para o setor educacional 7,56%, e aí o RBED estaria entregando 7,8%, então acima dos dois, né? E ainda informa para a gente aqui que esse dividend yield de 7,8% é relativo ao preço da emissão, que daria R$ 1,01 por cota. Então quem adquirir hoje no mercado secundário consegue até um dividend yield on cost maior. Partindo para a mini DRE, uma mini DRE bem tranquila, bem simplesinha. Ele tem basicamente receita advindo da locação dos imóveis dele, né? Receita imobiliária. Deu um total de resultado de 1.898.000 para uma distribuição de 1.805.000. Então ele deu um resultado por cota de R$ 1,06 para um rendimento distribuído de R$ 1,01. E aí até faz sentido essa acumulação, porque o fundo informa para a gente que como esse mês ainda não entra o aluguel daquele ativo lá de Santo André, ele vai usar esse resultado acumulado para manter
aquela linearização que a gente já viu. Falando em linearização, olha que interessante a distribuição dos resultados, o resultado por cota nesse fundo. A gente vê que de fato ele é um reloginho, né? Ele basicamente aí gera em torno de R$1,01 e ele distribui bem perto disso, né? Em torno de R$1, 0,99, R$1,1. De fato, ele vem fazendo uma distribuição bem coesa. Composição do patrimônio líquido atualmente são 5 ativos educacionais, um na cidade de São Luís, outro em Cuiabá e 3 em Minas Gerais, um em Belo Horizonte, um em Betim, um em Ipatinga, um total de quase 85 mil metros quadrados de ABL. Ele mostra aqui pra gente que são todos contratos atípicos, com duração entre 10 e 12 anos. A gente vê que o vencimento desses contratos, 17% lá em 2031 e maior parte, 83% em 2029. Então tem um prazo bastante tranquilo aí para o cotista definir se vale a pena ou não seguir nesse fundo. E a gente vê que a maior parte da ABL dele realmente no estado de Minas Gerais, com 53%. Aqui eu trouxe 2 ativos do portfólio do fundo. Se você tiver interesse, você pode entrar lá no relatório gerencial, pegar os demais ativos e procurar no Google, né? Acho que faz bastante sentido. Eu peguei aqui o maior ativo, que é o que fica em São Luís do Maranhão, da Faculdade Pitágoras. Tem aí 21 mil alunos, bem grande, né? Com uma rotatividade de alunos muito grande. A multa dele é o valor remanescente dos aluguéis até o término do contrato. Então é o formato de contrato ativo que a gente está mais acostumado, que faz mais sentido. E aí eu peguei no site da faculdade algumas fotos aqui de laboratórios. Eu acho que isso é muito interessante, a gente tem esse insight, tá? Esses ativos que possuem laboratório fazem sentido para o fundo e acho que fazem sentido para o ensino presencial. Já os ativos que acabam focando em cursos que não tem tanta necessidade de laboratório perdem um pouco desse sentido, especialmente pela condição do EAD. A gente vê aqui que tem 2 salas voltadas para a saúde, uma sala para ciência, outra aqui para o setor de tecnologia. Me parece que faz bastante sentido manter esse ativo. Outro que eu trouxe também da Faculdade Pitágoras, esse em Betim, Minas Gerais, conta aí com 46 cursos ofertados, também tem uma multa do valor remanescente dos aluguéis até o término do contrato. E aí eu peguei a lista de cursos dessa faculdade, a gente vê que tem vários aqui que precisam de aula presencial, né? Vários cursos de engenharia, biomedicina, medicina veterinária, nutrição, enfermagem. Também acho que faz sentido manter esse ativo. Pensando agora no futuro do RBED11, pontos positivos, ele tem a segurança dos contratos atípicos para 10 e 12 anos e uma previsibilidade muito boa dos rendimentos. Tem um dividend yield aí em torno de 8%, que dá uma relação de risco-retorno muito interessante, né? Uma previsibilidade dos contratos atípicos, um retorno alto e, por outro lado, o risco aí de ter essa questão do educacional. Nova aquisição em São Paulo, acho que faz muito sentido para o fundo, né? O fundo até que fala no prospecto da terceira emissão. A entrada no estado de São Paulo é muito importante, esse segmento educacional é muito forte, né, dentro do estado de São Paulo. Já os pontos negativos que eu vi, ele tem uma obrigação no passivo de em torno de 25 milhões de reais. Desses 25 milhões, 7.854.083 são de aquisições de imóveis a prazo. Então, se de fato a emissão passar ali dos 46 milhões que foi projetado para aquisição daquele ativo em Santo André, dá até para pré-pagar essas obrigações com antigos imóveis. Ele tem uma dependência da Cogna, então isso fica evidente. Os 5 ativos até agora do portfólio são da Cogna, o 6º a gente ainda não sabe. E a Cogna, desde o segundo semestre de 2018, ela vem passando dificuldade nas demonstrações financeiras, lá nos balanços dela, e tem uma proposta de enxugamento, né? A empresa vinha muito bem até 2017, em 2018 ela passa a ter um resultado fraco. Em 2019 e 2020 ela tem grandes prejuízos. Além disso, esse fundo, querendo ou não, também passa um pouco pela recuperação da imagem da gestão Rio Bravo, né? A gente viu que a Rio Bravo sofreu muito aí em 2020 com a BCP11, com a RBVA11, e o RBED acho que tem feito um bom papel dentro dessa proposta da Rio Bravo. Pensando agora o EAD e o presencial, acho que é muito importante, se você pensa em adquirir esse fundo, se você gostou desse fundo, ter isso em mente. O EAD ela é uma realidade. Alguns estudos apontam aí que em 2026 vai ter mais estudante no EAD do que no presencial. De 2009 a 2019 houve um aumento de 378% de matrículas no segmento EAD, então a gente sabe que o EAD ele tem algumas facilidades, né? A facilidade de acesso, hoje a internet é muito difundida, flexibilidade de horário para o aluno e também gera uma mensalidade mais barata. Para a faculdade também faz muito sentido, a própria Cogna dá indícios
de que vai reduzir a exposição a cursos presenciais. No formato presencial, ela fala em manter os cursos Prime, né, que envolve medicina, algumas engenharias, que são aqueles que pagam as mensalidades mais altas, que são aqueles que exigem de fato um laboratório e visam uma expansão no modelo digital, até por redução de custos. Por outro lado, acho que é interessante também, eu até não tinha essa visão e fazendo alguns estudos para fazer esse vídeo para vocês, comecei a pensar sobre isso. Para algumas instituições tem a relevância do prédio, né? Faz muito sentido você ter aquela localização de respeito, ter um prédio imponente, isso acaba ainda gerando um certo impacto no público. Muito se fala na questão de interação entre os alunos, né, a sociabilidade e o network que você consegue. Isso é muito interessante. Algumas instituições, né, vale mais você conseguir estudar com determinados professores, ter acesso a determinados alunos ou estágios, por exemplo, do que de fato a aula em si, né? Também tem a questão de necessidade de laboratórios, que foi o que eu tentei pegar naqueles ativos que nós olhamos. E um ponto que eu acho que ainda é muito relevante é a qualidade, né? Os cursos presenciais ainda são melhores que os EAD. Acho que o EAD vem evoluindo muito, é um acesso muito importante à educação, mas acho que ainda existe uma certa discrepância daquele contato próximo ao professor, daquela possibilidade de tirar uma dúvida imediata. Mas acho que muito em breve a tecnologia vai acabar suplantando isso. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Peço o seu like, peço o seu comentário, peço que você diga aí o que você acha do setor educacional, se faz sentido para fundo imobiliário, se esse setor vai se manter, se ele tem aí perenidade para o futuro ou se ele vai ruir diante do EAD. Um grande abraço e até a próxima.